O mundo nada mais é do que uma feira de recomendações caras. Como de não ser pobre de ser enganado por elas? Perceba que todo mundo tem um conselho para te dar. Só tu não tens. Todo mundo sabe o que é melhor ou pior para ti. Na maioria das vezes é para pior mesmo, porque não estão nem aí para ti. Por quê? Porque está tudo dividido. Ninguém tem condição de sentir e entender o que você está sentindo. Como não tem condição de adivinhar seus pensamentos. Tudo é na base do achismo. Então, digamos assim, na própria religião se fala o seguinte: para merecer o céu, você deve escapar do inferno. E se você não se comportar bem, e o que seria esse bem? É uma caderneta, é um protocolo. Muitas coisas que não são más são vistas como más, e coisas más que são vistas como boas. Como, por exemplo, essa busca desenfreada, insana, louca, social, para chegar em lugar nenhum, porque você vai morrer. Não importa o que você faça, não importa o que você ouça, qual o conselho que te dê, e quanto barato ou caro seja a nota no final. Então, digamos que um anjo venha conversar com você e diga assim: abandone esse mundo, venha jogar baralho conosco, faça parte do nosso grupo, como se fosse uma empresa de grande porte. Só que eu não quero ficar preso a empresa nenhuma. Eu tenho repúdio a jogos. Eu não sei jogar baralho. Então o que eu faria jogando baralho entre anjos? Porque jogos, só acontecem em prisões, que não tem mais nada para fazer. Continua sendo uma cela. E cada troca de lugar, que a gente vai chamar de vida, seja vidas lá ou acolá, é nada mais do que uma transferência de cela. Troca de uma cela para outra. Aí você tem a falsa sensação de mobilidade. Você ainda está na mesma penitenciária. Mas eu tenho um ditado: eu posso fugir do inferno citado pela igreja, mas eu não posso fugir do céu conceitual. Vocês já pararam para pensar nisso? Todo direcionamento é para um lugar só, como se fosse obrigatório. E nunca se pode ficar no meio termo, porque o meio termo seria, os esotéricos falam muito aí, se você não ir para o inferno, diluir todos os seus erros, ou não ir para o céu, para se realizar, você se torna recicle elemental. Você se torna escória, inconsciente. Poxa, eu tenho que estar sempre pulando de uma ideia a outra que não é minha. Isso eu não quero ser nada disso. Eu quero ser eu, mim mesmo. Eu já tenho um mim mesmo. Por que eu devo me parecer com outro mim lá fora? Ou com uma outra característica que não é a minha? E percebam que todos os conselhos são apenas adiamento de conta. Ponto. Vou repetir. Conselhos são adiamentos de conta. Vamos dizer que você seja perdoado de uma conta que vai ter que ser quitada de alguma forma em qualquer dia, não importa. Vai ser quitada, porque foi contraída. Mas daí o governo, ou a loja, ou o Serasa, negocia com você. Você vai pagando parcelas. Ou pode pagar daqui
tantos dias, meses ou anos. Quando chegar a data, você vai pagar. E é isso que acontece, né, com essa torra de medicamentos controlados que você toma, que não muda pensamento e jamais vai mudar sentimento. Só vai retardar. Você agora não tem receptores, né, abertos para aquilo. E quando a gente vai entender que não tem solução, é analisando os nossos anseios íntimos, as nossas sensações, o que a gente sente, o que a gente pensa. Por exemplo, quando você tem ciúme de alguém e depois dá tudo errado, você não entende a parte técnica da coisa. Você é tão burro diante da situação quanto, por exemplo, você, né, quiser agora entrar num laboratório quântico, sendo que você não entende nem o que é seu corpo e do que ele se constitui. Então você imagina por alguns momentos, né? Você tem inveja. Quando você tem inveja, você quer o que o outro tem, né? Vamos falar assim para as criancinhas entender. O que você acha que acontece pela lógica? É lógico que a sua energia se retrai porque você está puxando para você. E onde é que vai parar a energia? Ela vai se encolher dentro de ti porque você quer para ti. Você está gastando energia, você está puxando energia do outro que não necessariamente está saindo do outro, apenas está esvaziando a sua. Porque você quer colocar algo que não está ali dentro. Agora, quando você doa, até percebam a semelhança entre a palavra doar e doer. Doe, dói. Na própria dor está o significado do seu sentido e sua solução. Se você pegar, tirar o R da palavra doer, o que ela convida, o que ela está gritando para você? Doe. Porque quando você doa, você não tem tempo para nem sequer pensar em doer. Vocês percebem que está tudo respondido nas próprias coisas que você vê com fraquejamento, com covardia e não consegue nem mesmo entender para poder enfrentar. E dentro dessa questão dos conselhos, né, vamos ver as recomendações que a natureza nos dá. Vamos analisar o reino vegetal. Né? Por que as árvores são tão altas se o homem, né, que é o príncipe da natureza atualmente, não consegue alcançar? Quem mora no campo, por exemplo, como eu, já analisei, já me frustrei muitas vezes que as melhores frutas ficam nas copas das árvores, que acabam virando decomposto para o tempo, ou para os vermes, né, que conseguem de alguma maneira se trasladar até lá. As melhores frutas. Então, como frutas são colocadas numa altura em que o homem não alcança? A resposta clara, para você não ser enganado, é: porque não é para o homem. Será para os pássaros, para quem tem asas, para quem tem ossos leves, ocos. Para eles que são. Porque esse universo é assim. As melhores coisas são para os especiais. E geralmente os especiais são aqueles que têm o que outro não tem. Porque as árvores sendo altas, se for por uma causa imbecil, como por exemplo, tapar o sol das criaturas, seria uma sacanagem. Ser muito altas porque um dia existiu seres que foram extintos, porque aqui tudo é reciclado, seria uma boa recomendação do que o panorama está mostrando. E as coisas estar acima do alcance do homem, a resposta é óbvia, poxa.
É assim que você adquire consciência das coisas e chega na verdade. É porque não é para você. Ponto. Talvez o que é para você é o que está se rastejando como você. É o que você tem perspectiva, tem alcance. E quando você analisa tudo, né, por que você, né, não consegue se desprender das coisas? Porque as coisas são parte de você. Da mesma forma que você, né, pode sair de casa, vai, conquista tudo, o dia que, né, que der uma fraude, que der um fracasso no relacionamento, você volta para a casa dos pais. Por quê? Porque você tem uma coisa palpitando deles e você não consegue se desencilhar deles, que é a genética. E todas as indicações são falhas, né? Por exemplo, aqui temos uma placa nessa foto, 50 km por hora, mas o cara está com pressa, ele é motoboy. A pessoa lá está talvez doente, ele é um motoboy talvez de farmácia, e a pessoa precisa daquele medicamento, né, emergencialmente. Ele vai respeitar a placa. Então, o que os sinais, as recomendações estão querendo dizer? Né? Mesma coisa, tem ordens iniciáticas aí, né? Eu não vou citar nomes para não ferir suscetibilidades, que até mesmo que eu tenho muitos amigos dentro disso, eu tenho que respeitá-los, né, no tempo deles, em que atendem em clínicas, né, fazem rituais em templos, estão sempre dando conselhos mentais para as pessoas. Aí, certo dia da semana, se reúnem em grupo para falar na anulação da mente. Então, quer dizer, são espiritualistas um dia por 1 hora e são mentalistas intelectuais, intelectivos, intelectualoides a semana inteira. Então, qual é o conselho, né?